linda, e que se a linda transpiração verde sem guerra, terra dos Alpos, a linda terra da promissão. Eu amo o teu cruzeiro, teu sol que é mais brasileiro, teus altos que a gente vence, até sem seja boa tunice. Eu amo teu céu profundo, maior que já vi no mundo, e no meu sonho ideal, quero mais aqui, ó terra natal. Você está ouvindo o programa Jaboatão Rumo ao Futuro. Esse é o programa Jaboatão Rumo ao Futuro, lembrando a você que estamos em transmissão simultânea, né, pelas rádios A Voz da Liberdade, Rádio Esperança e também Rádio Cidadania. Mandar um abraço para o nosso amigo Chico Lucena, né, que está aí a rádio transmitindo para a gente a Rádio Cidadania. E eu queria convidar a Martins a fazer a primeira pergunta, então, do nossa mesa de debate. O que nós vamos falar hoje, né, o que nós vamos tratar é sobre as políticas públicas de assistência social em nosso município. Nós sabemos que a assistência social é um ato muito complexo. Por quê? Porque aquele cidadão em vulnerabilidade social, né, procura aqueles benefícios e muitas vezes ele encontra dificuldade. Porque a assistência social é muito complexa. Por quê? Porque o SUS, ele tem aquele financiamento. A educação, ele tem aquele financiamento. Mas o SUAS, né, que é a assistência social, né, ela não tem financiamento. É uma luta, exclusivamente na época, eu e Bartolomeu, enquanto conselheiros e demais pessoas da secretaria, nós fomos a Brasília lutar, né, para que o SUAS também tivesse o financiamento. Eu gostaria de saber da secretária Jacinta. Há pouco tempo ela estava exercendo o mandato de vereadora e também vice-presidente da Câmara de Vereadores. Eu queria saber dela, quando você assumiu a secretaria, quais foram a sua primeira ação? Quais foram as suas atitudes? Qual foi o seu pensamento? E quais são as suas expectativas para o futuro da assistência social em nosso município? Muito pertinente a sua pergunta, Martins. Realmente, a gente, quando o Martins começou a colocar aí o que é hoje a assistência, o SUAS, né? E você vê o SUS, ele tem 15% do orçamento, a educação 25%, por aí se vai. Hoje tem uma briga no Congresso para que seja aprovada 1% para a assistência. É realmente uma coisa assim que você fica se imaginando, poxa, não tinha nem isso? Não tinha nem 1%, não é? Então, agora existe essa briga para que seja aprovado 1% do orçamento para assistência. Então, é uma coisa que as pessoas parece que não enxergam, não olham. Não existe. E é o que mais a gente vê no nosso dia a dia, é a necessidade que o ser humano precisa, e é assistência social. E uma coisa também que é bem gritante, que muitas vezes é confundido a assistência com o assistencialismo, o clientelismo. E isso é uma coisa que nos choca, porque aquilo que se faz como assistencialismo, a gente sabe que não vai funcionar por muito tempo. Vai resolver aquele momento e ali acabou. Quando eu fui convidada a me licenciar lá da Câmara e assumir a Secretaria de Assistência, a executiva, né, porque nós temos a municipal, que é a nossa secretária Mariana Hinojosa,
e eu estou assumindo a Secretaria Executiva de Assistência Social, a primeira coisa que me veio na cabeça foi um choque. Poxa, e agora? O que é que eu vou fazer? Que caminho eu vou tomar? Até então, era uma situação desconhecida para mim, como estava funcionando. E eu já participei algumas vezes nas gestões passadas aí do Conselho de Assistência, mas era uma coisa bem diferenciada. Foi quando eu conheci esse nobre amigo, onde a gente fez algumas parcerias. Martins, né, com Martins nessa época. Mas a secretaria em si, para mim, era uma novidade. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu disse, eu não vou fazer um trabalho aqui se eu não vou conhecer as pessoas, se eu não vou conhecer a equipe, se eu não conhecer as pessoas que estão na ponta, porque a assistência, ela está lá na ponta, é quem está lá com o nosso usuário. Não é atrás de um birô, no ar-condicionado, que você vai ter conhecimento do que está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu visitei todos os CRAs no nosso município. Todos. Visitei os CRAs, fui no CREAS, só estou precisando ir no Centro Pop, mas essa semana eu vou. Até passei lá um dia, mas já estava tarde, não deu para mim entrar. Mas só é o único equipamento que eu estou precisando ir visitar. E aí, eu comecei a conversar com as pessoas que estão fazendo esse trabalho para que eu possa conhecer, tirar um diagnóstico. Já tenho isso. Esses dias estou despachando com a nossa secretária municipal, com o nosso prefeito, para que a gente possa realmente fazer algo que possa ajudar aquelas pessoas que estão lá na ponta. Então, essa é a minha visão. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com o povo. Eu sempre digo o seguinte, eu não vim aqui para subordinar, para ser chefe de ninguém. Ao contrário, as pessoas que estão lá é que, para mim, são meus chefes. E um sonho que eu tenho e quero realizar, Martins, é que a gente possa fazer um compromisso com todas as secretarias, todas as duas secretarias afins, Educação, Assistência e Saúde. Porque o meu usuário é o mesmo. O meu cliente é o mesmo. Então, a criança que está com fome, que está lá na escola desmaiando, a criança que está sendo abusada, quem primeiro está detectando isso é o professor. Ele pode até não dizer aos amigos, ele pode não falar para a família, ele pode não dizer a um parente mais próximo, mas na escola o professor começa a observar o comportamento dessa criança. E é para esse professor que muitas das vezes eles relatam o que está acontecendo, entendeu? Então, diante disso, a gente tem que ver o quê? Essa criança está precisando de um tratamento na saúde. Então, por que é que a gente não está caminhando juntos, de mãos dadas? Então, a gente precisa fazer isso para unificar nossas forças e tentar fazer a diferença. Eu queria perguntar, então, agora a Maiara, sobre essa coordenadoria, né, do serviço que você é coordenadora, que é o programa Família Acolhedora. O que é o programa Família Acolhedora? Para quem está ouvindo a gente agora, explica para a gente como é que pode ter acesso a esse serviço, como funciona. Vamos lá, né? Ele é um serviço novo. Eu agradeço primeiramente pela pergunta, e pelo espaço para a gente poder estar divulgando e trazendo conhecimento para a população de Jaboatão. Né? O Serviço de Acolhimento e Família Acolhedora, nós somos o segundo município no estado a iniciar a execução dele. Ele é um serviço que entrou no rol do Estatuto da Criança e do Adolescente apenas no ano de 2009. Então, a gente vem realmente como uma iniciativa inovadora em Pernambuco e também no país, porque poucos são os municípios que executam esse serviço. E o que é o acolhimento familiar? É justamente a oportunidade de dar um ambiente de segurança, de afeto e da acolhida para crianças e adolescentes que precisaram ser afastados de sua família por questões de violência, maus tratos, negligência. Então, existe um trabalho articulado com o Conselho Tutelar e com a Vara da Infância e Juventude, que nós garantimos a proteção dessas crianças em um ambiente familiar para que ela continue recebendo amor e cuidado,
ou talvez não continue, né? Inicie a receber esse amor e cuidado no ambiente de famílias do nosso município, né? Famílias jaboatonenses que se voluntariam para estar recebendo essas crianças. Então, é um trabalho que é articulado, não é um trabalho feito apenas pela gestão de Jaboatão, por mim e pela equipe do serviço. É um trabalho articulado diretamente com a população de Jaboatão. E tem muitos casos acontece muitos casos que vocês estão encaminhando para essas famílias? Sim, né, assim, eu até digo que infelizmente, né, porque nós gostamos e admiramos muito esse serviço, mas nós não queríamos que ele existisse porque a existência dele nos diz que existem crianças e adolescentes passando por violência em Jaboatão. E nós temos uma procura alta, sim. Infelizmente, não conseguimos atender toda a procura, porque, como eu disse, o acolhimento é feito na casa de famílias do município que se voluntariam. Então, nós precisamos realmente ampliar o número de famílias voluntárias, famílias dispostas a receber essas crianças e esses adolescentes, para poder ampliar a nossa capacidade de atendimento. Por isso que um espaço como esse, e tem um alto impacto na comunidade, é tão importante e tão caro ao nosso serviço, que é justamente para a gente poder divulgar, né, e somar parceiros na execução do acolhimento familiar. Professor, o senhor que é professor, que está ali na sala de aula, né? Esse trabalho da família acolhedora, junto, como a Mayara colocou, junto com os conselhos tutelares, então, dentro de sala, dá para perceber essa ação, dá para identificar e também direcionar? Sim, a gente percebe alguns desses movimentos. Né? Ultimamente a gente tem recebido nas escolas, o Conselho Tutelar está sempre presente. Né? A gente tem percebido essa assistência. Eu queria tocar num ponto que Jacinta falou, que é crucial. Como professores, muitas vezes, Razi, nós somos os primeiros a detectar de fato esses problemas em algumas crianças e adolescentes. Então o professor, muitas vezes, ele se depara com um aluno que ele tem dificuldade de leitura e de escrita, mas ele não tem déficit de aprendizagem, que ele tem algum problema de visão. E muitos pais, às vezes, só ficam sabendo disso por conta dos professores. O mesmo se dá com alguns transtornos de autismo ou de hiperatividade, em que os professores começam a relatar para os pais. E aí é onde via a pergunta, né, para Jacinta, a assistência social, junto com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, há de fato algum projeto, algum programa para que possa atender mais eficazmente essas crianças e esses adolescentes na escola? Sim, professor, já existe esse programa, né? A gente tem Saúde na Escola, que é a visão do olho, né? Que tem um projetozinho, né? Vamos examinar o seu olhinho, que já fizemos em diversas escolas. A gente hoje tem 140 escolas no município. A nossa equipe é pequena. Se a gente tem 147 escolas, vamos pensar 65 mil alunos. Então, para chegar em toda a escola, realmente a equipe pequena, isso tem uma certa dificuldade. O que é que a gente está pretendendo? Ampliar esse projeto, para que possamos, em cada escola, ter uma visita rotineira e, na medida que for detectando essas crianças, elas já serem encaminhadas para fazer esses exames, entendeu? E fazer esses exames e aí a assistência, a saúde, olha, veja como é a parceria interessante. A educação vai detectar, a saúde vai fazer o exame e a assistência social vai promover o óculos para essa criança quando for necessária. Então, isso é o que é ser parceria e todo mundo está junto, ajudando a detectar esses problemas da nossa comunidade jaboatonense. Em relação a alguns alunos que têm o espectro autista ou que têm algum déficit de hiperatividade, por exemplo, no caso a secretaria também faz esse acompanhamento? No nossa passagem lá pela Câmara, eu tive 2 projetos de lei votados para a questão do autismo aprovado, né? Um que ele trata de que todos os estabelecimentos comerciais e privados do nosso município, tanto os públicos, né, como os privados, eles têm o símbolo do autismo, aquele símbolo que onde você chega, você encontra do idoso, do deficiente,
né, da gestante, mas não encontra do autismo, porque muitas crianças, eles são portadores, né, dessa síndrome, e na realidade ele não aparenta. Então a gente fez esse projeto, fizemos o projeto do reconhecimento para que nossas crianças que têm autismo tivessem a carteirinha deles, a carteirinha de representatividade, onde eles pudessem chegar, ser apresentado, ter autonomia, e que a nossa saúde, principalmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter neuropediatra, que são esses neuros que precisam dar o laudo a essas crianças, e que elas tenham prioridade, seja em que posto de saúde, em hospital, o que for no nosso município, essas crianças tenham prioridade, para que elas recebam esse laudo, porque a educação, ela pode dar o apoio ao aluno, mas ela só pode ter o apoio ali se ela tiver como comprovar que ela tem realmente o laudo. Exatamente, Jacinta. E aí as escolas, a gente bate exatamente nisso. Então, alguns pais, eles trazem olhando, mas o meu filho, a minha filha tem isso, tem aquilo, mas a escola não pode fazer isso de boca, não é um contrato oral. Então, há necessidade de um laudo, e é exatamente isso, parece não ser hoje uma coisa tão fácil por conta do déficit de neuropediatras para avaliar e colocar isso de fato no laudo, né, para que os pais apresentem na escola, porque de fato só há o acompanhamento se tiver o laudo. Isso, né? verdade. Deixa eu só fazer uma colocação nessa parte, que diz respeito ao autismo, você tem realmente a dificuldade é imensa. Você, para conseguir um laudo, você tem que ir lá para a Fusan, lá no Recife, chegar de madrugada e marcar com um horário, uma previsão distante, tá certo? Eu digo isso porque eu tive casos recentes que aconteceu isso, e de você chegar e no dia ser cancelado e não ser comunicado às pessoas. Você sabe que é essa situação. Então, dentro desse aspecto, o que é que vocês visam para melhoria, fora essa colocação que você fez, para o autista? A nossa clínica que atende a crianças e adolescentes, né, que fica ali na Arão. Certo. Então, sim, a nossa prioridade é que a gente tenha um neuropediatra do nosso município para atender as nossas crianças. Isso é que é o ideal. Não tem mais nenhuma justificativa de criança sair daqui, passar uma madrugada, tá lá em Recife para ser atendida porque precisa de um laudo. Exato. Entendeu? Isso aqui a gente tem que começar. Então, a gente já tem a nossa clínica lá fazendo esse atendimento para que não seja necessário. Basta já de tanta dificuldade. O que é uma mãe ter um filho hoje, quando, às vezes a mãe não tem só um filho. Nós temos uma família que está nas nossas escolas, que são 3 crianças que essa mãe tem. Todas 3 têm autismo. Você imagina o sofrimento. Então, se ela vai levar um, com quem fica os 2? Então, a gente precisa ter um olhar para esse pessoal. Desculpe o professor ter Não, complementado. tranquilo, foi pertinente a colocação. Bartolomeu. Tá no som? Tá. Eu só queria, assim, para que o nosso público entendesse a ação da assistência social. Tá certo? Porque a gente tem muitos serviços sendo prestados e a população às vezes não sabe que isso é da alçada da assistência social. Né? Porque a gente pensa só que é o atendimento lá, mas é vasto o atendimento. Como é que é essa ação da assistência social aqui no nosso município? Que aspecto a gente chega junto à população? Quais são os serviços ofertados? E como é que faz para ter acesso a isso? Verdade. É tão interessante isso, sabe? Às vezes a gente se depara com algumas situações que... e tem isso? E faz isso? Um exemplo, auxílio funeral. Meu amigo, é um absurdo. Quando a gente tem esse auxílio e tem esse muito tempo que se tem. Mas hoje, em algumas comunidades, a pessoa falece, a primeira coisa que vai fazer é o quê? Vai atrás de um vereador. Vai atrás do vereador para que tenha um caixão, para que tenha um ônibus. O ônibus não, a assistência não tem um ônibus. Mas o sepultamento em si, o caixão com as flores, tudo isso se tem. Aí vai atrás do vereador. O vereador, quando é esperto, pede na assistência. E manda para aquela família, e aquela família ainda fica se achando, devendo satisfação
a esse vereador, esse parlamentar, porque deu o sepultamento. Quando o que faz é assistência. Não é? O auxílio, a gente agora está querendo ampliar aí o auxílio natalidade. A gente sabe de muitas mães que têm seus bebês, saem da maternidade e não tem um lençolzinho para embrulhar o seu bebê. Muitas vezes a gente sabe disso, muito carente. Então, a gente está agora se organizando para que a gente possa atender também essa população que necessite disso. Aí as pessoas só procuram assistência social, a Secretaria de Assistência, para ir no Cade Único renovar o seu cartão. E ainda tem mais uma coisa, tem que renovar de 2 em 2 anos. Esperam bloquear para poder ir. Aí está aí a fila, enorme. Né? Agendamento para 2, 3 meses lá na frente. Por quê? Porque a pessoa acha que só pode ir para lá quando o seu cartão está bloqueado, quando não é. Você, de 2 em 2 anos, você tem que renovar o seu cadastro. Além de que mudou alguma coisa, nasceu um filho, vá lá. Faleceu alguém que estava recebendo, que estava também aqui no projeto, no processo, vá lá fazer isso, mas não vai. Aí não vai, deixa acontecer, aí depois dá esse tumulto que muitas vezes a gente vê aí as redes sociais apresentando. Isso, assim, por isso que a gente toca na informação, porque a comunidade é carente de informação, né? A gente que lidar com o público, a gente sabe disso, né? O pessoal liga para a rádio para saber como é que faz, como não é. E tem muitos serviços, como a senhora me falou agora, que o pessoal não tem acesso, porque não sabe. Não sabe. Né? E aí a gente, mais uma vez, aproveita a oportunidade para fazer esse serviço que nós estamos fazendo hoje aqui, as 3 rádios, né? Prestando esse serviço, e lembrar que a gente está disponível para essas informações, que a gente tem acesso à comunidade, tá certo? Para a gente poder falar, porque assim, quais são os serviços que o CRAS, por exemplo, oferece, isso, né, para a população? Como é que a gente pode saber disso? O ouvinte que está lá, eu vou me procurar onde? Eu vou me dirigir para onde? Pronto, a gente tem os serviços do CRAS e temos também os serviços do CREAS, que ainda é muito mais relevante para aquela pessoa que está lá na ponta, mulheres vítimas de violência, não é? Transtornos psicológicos. Nós temos dentro dos CREAS psicólogas, assistente social, pedagoga, mas o ser humano, nosso pessoal não conhece. Depois tem o seguinte ainda, quem conhece ainda não quer ir com medo, achando que se for lá, se for fazer essa denúncia, o agressor vai ficar sabendo, alguém que chega lá, possa encontrar alguém conhecido, vai dizer, não, você vai ter um tratamento diferenciado, tem uma sala de escuta, onde você vai conversar com profissionais, e profissionais que têm que manter o sigilo, não é? Então, a gente tem isso, uma questão que eu vi muito nessas minhas caminhadas andando por aí. Eu cheguei, por exemplo, no CREAS de Cavaleiro. Aí eu questionei assim, quem é o público que vem aqui? Aí o pessoal disse, não, Jacita, da regional 1, 2, 3, 4. Eu fiquei assim, pensando, eu digo assim, poxa, como é que vem o pessoal lá do Engenho? Aí disse, não vem. Não vem. Então, a gente vai apresentar um projeto. Eu acredito que o nosso prefeito Luiz Medeiros, que está entrando agora, como vice-prefeito, ele estava atuando, sabendo das dificuldades que tinha o município, e agora, como prefeito, também está fazendo essa revolução, quer ampliar os serviços, quer fazer uma coisa diferenciada, e a gente vai estar do lado dele para fazer isso. Por que não criar um CREAS volante? Por que não pegar uma equipe de um pedagogo, com a assistente social, com a psicóloga, e a gente ia atender aquela mulher que está lá no Engenho, que não tem condições de chegar na nossa sede. Vamos fazer isso, entendeu? Agora, a população também, eu peço muito apoio, que a população também nos ajude a fazer isso, porque às vezes a pessoa está numa situação de vulnerabilidade tão grande, mas tão grande, gente. Uma situação de fome, de miséria absoluta. Eu não digo de pobreza, não. Porque na pobreza tem um pouco, mas tem. Na miséria nem um pouco tem. E, infelizmente, a gente ainda tem muito isso na nossa população. Então,
Você que conhece uma família que está passando por isso, você que conhece uma família que tem gente em casa, em cárcere privado. Essa semana nós recebemos uma denúncia de uma jovem numa cadeira de roda em cárcere privado. Então a gente precisa também contribuir, dar a nossa parcela de contribuição. Telefone para o CRAS, para o CREAS, para a gente lá da secretaria, entendeu? Vamos ajudar até uma questão de humanidade, não é? Até por questão de humanidade. Eu quero frisar muito isso, porque às vezes a gente fica muito bitolado ali naquela questão do que diz a lei, não é? Do que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer, mas como seres humanos que somos, a gente tem compromisso de também fazer alguma coisa pelo nosso. Secretária, esse serviço que a senhora citou, por exemplo, do auxílio funeral, onde os ouvintes que estão nos ouvindo agora, como o Bartol colocou, né, a gente tem esse acesso, e para o pessoal que está ouvindo agora, que está descobrindo esse serviço, onde ele pode solicitar isso? Em todos os nossos CRAs. Durante a semana, nossos CRAs que estão funcionando, você pode procurar os CRAs. No final de semana, quando o CRAs não está funcionando, você pode ir direto naquela funerária que tem o convênio, e essas funerárias, elas realizam o sepultamento. Martins? Foi muito bom essa colocação, até que Bartol fez, sobre a questão dos serviços. Há poucos instantes eu até o convidei para que você fosse até a sala, eu estava esperando por Chico, porque eu estava tratando com a própria secretária. Exemplo, na Secretaria de Assistência Social existe a gerência da atenção básica e a gerência da atenção de alta e média complexidade. E eu estava alinhando com ela, convidando para que, exemplo, fora do horário dos programas, que é na terça ou na quinta, vamos supor numa quarta ou na segunda, aí ela mandaria uma representante para a Rádio A Voz da Liberdade, para falar sobre a questão dos CRAs, os CREAs e tal. Não poderia também o outro representante para a Rádio Esperança FM, aí outro representante para a Rádio Cidadania. Isso aí, eu alinhei com ela, também conversei com a doutora Zelma, que a gente pode fazer com assistência social, com saúde e posteriormente com educação e as demais secretarias. Existe toda a semana, né, que um dia por semana que existe o programa, a gente traz os secretários, né, exemplo, os titulares da pasta. E os gerentes e coordenadores, aí a gente pode colocar nos dias que não são um programa, dentro da programação. Era isso que eu estava conversando com a secretária. E, Bartol, já nós vamos ter uma reunião da FECOS, que é a Federação das Entidades de Comunicação, e a gente vai tratar sobre esse assunto para a ida dos gerentes, dos coordenadores, para que eles possam esclarecer para a população os serviços oferecidos por suas respectivas coordenações de gerência, entendeu? Eu queria, nesse exato momento, uma das coisas que as rádios combatem muito, é a falta de informação, né? É importante que a Secretaria de Assistência Social, Educação, Saúde, né, elas tragam essas informações às rádios, ela utilize as rádios, porque quem está perto, né, quem está perto daqueles que mais precisam, né, na base mesmo, são as rádios. Então é um espaço único, né, que a Secretaria tem, que pode utilizar. Então, nesse exato momento, eu queria colocar aqui, Maiara. Maiara é uma técnica que realmente é uma pessoa que já tem muitos anos da assistência social, uma pessoa que a formação dela na assistência social, e eu queria que ela explicasse realmente o serviço, né, desse novo. Antigamente era o Bolsa Família, né? Bolsa Família, todo mundo sabe o que é, mas hoje não é o Bolsa Família mais, hoje é Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil. Eu queria que ela falasse um pouco, né, sobre o Auxílio Brasil
e que ela falasse um pouco quais são os serviços oferecidos pelos CRAs hoje no nosso município. Obrigada, Martins, pela pergunta super pertinente, né? A gente está aí com o Auxílio Brasil nascendo, né? Nosso bebezinho na assistência. Ele realmente é um benefício que vem para substituir o antigo Bolsa Família, mas assim como o Bolsa Família, né, ele segue os mesmos pilares, as mesmas premissas, ele é composto por uma cesta de outros benefícios. Eu vou apelar um pouquinho aqui para a nossa memória, acredito que todos recordam que antes do Bolsa Família a gente tinha o Fome Zero, o Bolsa Escola, o Auxílio Gás, não era isso? Então todos esses benefícios eles foram unificados e passaram a compor a cesta de benefícios denominada Bolsa Família. Hoje, o Auxílio Brasil ele segue essa mesma perspectiva. Ele fez a união de vários outros benefícios para chegar nesse somatório e ser essa totalidade de recursos repassado para as famílias e para os usuários. Né? Os critérios, a base permanece, né, similar ao que era o Bolsa Família. Por isso aqui enfatizo, como nossa secretária já trouxe, a necessidade de atualização do CAD único, né? Essa atualização que ela é obrigatória a cada 2 anos, mas para além disso, qualquer alteração na composição familiar deve ser informada nessa base desse sistema, porque ele é um sistema unificado e ele que rege a concessão de vários benefícios, entre eles o Auxílio Brasil. Então, nessa cesta de benefícios é importante que haja sempre essa atualização, porque é a atualização que vai interferir também no valor a ser repassado. Né? Se eu tenho uma nova criança, se eu tenho uma atualização da criança na escola, tudo isso vai estar condicionado a essa atualização do CAD único. E aí, como a nossa secretária já trouxe, né, nosso município ele conta com 12 CRAs espalhados pelo território, né, do nosso município, indo de Jaboatão Centro a Curcurana, nós temos CRAs, e essa descentralização dos CRAs é justamente uma iniciativa de tornar a política de assistência mais próxima da população. Cada CRAs ele conta com um cadastrador do CAD único, então não é preciso comparecer apenas à sede. A população, né, a pessoa pode estar procurando o CRAs no território. E aí, englobando na sua pergunta, né, que você me traz quais são os serviços ofertados pelo CRAs, a gente tem lá, né, esse cadastrador do CAD único. E aí o CRAS também, né, a equipe vai intervir nas condicionalidades, nas advertências que podem levar a uma suspensão, a um bloqueio do repasse do benefício. Isso no âmbito do Auxílio Brasil. Mas o trabalho do CRAS não se resume a ele. Né? Nós também temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é uma iniciativa de fortalecer o vínculo dos usuários e da comunidade. É um serviço voltado para crianças e adolescentes, o que é uma estratégia muito boa para tirar essas crianças e adolescentes da rua no segundo turno, no contraturno, né, da escola. É um trabalho também voltado à população idosa, justamente para tornar o idoso mais ativo, mesmo depois da sua aposentadoria. Então, é um serviço muito rico. Né? A gente, como PAIF, como um todo, que é o Programa de Atenção Familiar, é um serviço executado também dentro do CRAS. Então, a equipe que está no CRAS, assistente social, psicólogo, educador social, eles estão ali justamente para prevenir que qualquer violação venha acontecer. E aí, fortalecer o vínculo entre famílias, entre os usuários e entre o território. Veja, eu queria simplesmente fazer uma colocação, agora vou para a secretária. A casa que funcionava o Bolsa Família, anteriormente existia uma dificuldade imensa. Então ele foi reformado, tiraram ele lá, então funcionava no Miguel Arraes. Então lá era uma coisa de uma loucura, né? Agora está numa casa aqui na Avenida Domingos Fernandes, aqui perto da feira, antes do Intermunicipal. Mas as grandes dificuldades hoje que existem nos CRAs, nos CREAs, são a questão de cadastradores. Aí eu queria saber da secretária se essa questão aí, dessa deficiência de cadastradores, ela foi resolvida e como está? Martins, olha, como eu falei no início, se as pessoas, antes de seus benefícios serem bloqueados, fosse fazer o seu recadastramento, não teria problema, porque em cada CRAS nós colocamos 2 cadastradores, né? E na sede ficariam 6 cadastradores.
Mas como as pessoas, o brasileiro, que só deixa a coisa acontecer na última hora, né? Aí fica esse tumulto. Quando começa esse tumulto, a gente tem que ampliar. Para a gente ampliar os cadastradores, não é a gente chamar ou contratar A ou B ou C e colocar como cadastrador. Não, ele tem que passar por toda uma formação. Agora mesmo, nós estamos fazendo uma formação de 7 cadastradores, entendeu? Para que seja ampliado e que possa diminuir esse número. Uma coisa que a gente faz também é os mutirões. Então, tem aí o Mais de Jaboatão, que toda semana está acontecendo mutirões nas regionais. Então, com isso, a gente já atende uma grande parcela. Exemplo, Cavaleiro, a gente estava com uma fila de espera muito grande. Sábado passado foi feito um mutirão lá no CREAS e 220 pessoas foram atendidas. Então, foram 220 famílias que saíram da lista, não é? Às vezes, o cadastrador, quando nesses mutirões, você dá 20 fichas para cada cadastrador. Ele fica lá de 7 da manhã, chegam lá de 7 da manhã e sai de meio-dia, termina meio-dia o programa. Aí, quando dá 11h30, ele ainda está atendendo, vamos dizer, o 11º. E tem 9 lá esperando. E vai chegar e dizer assim, mas, poxa, por que aquele outro terminou e esse daqui não? Porque cada família é um caso diferenciado. Então, o cadastrador, ele começa a cadastrar uma família, tem 2 filhos. Mãe, 2 filhos. Vai para uma outra família que tem 6 filhos, pai, mãe, avó, todo mundo morando na mesma casa, todo mundo tá naquele mesmo cadastro ali. E aí, o tempo, porque é de 1 por 1, você cadastrar o histórico de 1 por 1. Então, aí se torna uma coisa humanamente impossível. Aí as pessoas, às vezes, estão lá na fila, recebeu a ficha, não deu tempo de se cadastrar, porque teve esses casos. A gente está também ampliando esse horário. Projeto Mais Jaboatão, terminou meu dia, terminou. Mas se no Cade Único tem filas de gente de espera, o cadastrador só vai sair quando terminar aqueles ali. Então, isso é uma forma que a gente está tentando buscar, está fazendo já, para ver se a gente diminui esse número e termina esse caos, porque realmente, entendeu? Você imagina uma família que perde o seu cadastro está bloqueado, né? E ela vive daquilo ali. Ela não tem outra renda. Aí chega lá e diz assim, olha, vou colocar você na fila de espera, mas a gente só vai poder lhe atender no mês de agosto. É bronca. É bronca, não tem condições. Por isso que estamos criando esses mutirões para resolver e ainda estudando caso a caso. Porque a fome não pode esperar, né? Razin, eu sei que Maiara está querendo uma palhinha ali. Eu ia aproveitar exatamente em cima da tua fala, né, que você falava a questão do Auxílio Brasil, é que para muita gente não fica claro ainda quais são os critérios para que a família possa perceber possa fazer parte desse programa. E você complementa com a tua fala, por gentileza. Com certeza. Mesmo ou não, né? Isso. A palhinha que eu estava pedindo era só para complementar, né, a fala da nossa secretária, porque quando ela traz as ações descentralizadas, hoje, por exemplo, enquanto nós estamos aqui na rádio, a comunidade do Curado 1 está recebendo o Mais Jaboatão, no qual está uma equipe do Cade Único, né, nesse momento, e aí eu reforço, até para a população se sentir mais informada, né, a Prefeitura conta com a página no Instagram, onde essas ações são constantemente divulgadas. Então, é importante ver lá, símbolo do Cade Único. Quando tiver o Cade Único, você sabe que vai ter uma ação dos cadastradores, do que era o Bolsa Família naquela comunidade. Então, aí chamo também, né, a população para estar atenta às redes sociais oficiais do município, que toda ação descentralizada é divulgada por lá e pode estar acompanhando, né? Hoje, por exemplo, 9 às 12 é a comunidade do Curado 1. E aí vai rodando por todo o município. Em relação aos critérios do Auxílio Brasil, né, são bem semelhantes. Inclusive, a gente teve uma expansão dessa cesta de benefícios, porque hoje existe benefícios até para incentivo à inserção no mercado de trabalho. Então, o leque de benefícios traz essa necessidade realmente do cadastro. Porque o que é que acontece?
vai depender da composição familiar, da renda familiar. Lembrando que benefícios não entram como renda, né? Se você já recebe o Bolsa Família, você chegar lá para informar, ele não é um Bolsa Família, não, desculpe, o costume, o hábito, né? O Auxílio Brasil, ele não vai entrar como uma renda. Então, você vai ter que chegar lá e realmente informar a sua composição familiar, a sua renda, seus critérios vão estar balizados de acordo com aquilo. Né? O valor que você vai receber, ele realmente vai variar de acordo com a singularidade de cada família. É importante, o que fica mantido, né? A família, ela precisa receber menos de 3 salários mínimos. Passou disso, realmente ela não vai ter mais um perfil para estar entrando nessa transferência de renda. Porque o Auxílio Brasil é um benefício de transferência de renda. No caso, esses 3 salários mínimos é a renda da família, da não é família, isso? Exatamente. Porque mais do que isso, realmente ele não vai se encaixar. A menos que isso, é válido fazer a inscrição. Porque mesmo que não haja, né, a transferência de renda do Auxílio Brasil, existem outros benefícios que a inserção no Cade Único lhe promove. Né? Quando você faz a sua inscrição no Cade Único, é gerado um número para a sua família, que é o número de NIS. Esse número de NIS, ele abre as portas para você estar inserido em vários outros benefícios. A exemplo, da isenção de tarifa em inscrição de vestibular, concurso público, do programa, né, da iniciativa da tarifa social na conta de energia, né, justamente aquele número de NIS que a gente sabe, principalmente, né, na variação que a gente está tendo recentemente no valor da conta de energia, a conta de energia é um peso na renda das famílias. E esse desconto, né, essa tarifa social ajuda muito, né, no cotidiano para você poder ter a sua renda um pouco mais livre. Então, é fazer a inscrição no Cade Único não visando apenas o Auxílio Brasil, mas a inserção nesse NIS que abre a porta para vários outros benefícios. Ô, Mayara, só fazendo uma observação disso aí, sobre os benefícios que você colocou agora, a secretaria também atua nesse caso ou a pessoa pega só o NIS e vai, por exemplo, a companhia de energia e faz por lá? Pronto, foi ótima a tua pergunta. Realmente, a tarifa social, ele é um benefício operacionalizado pela Neoenergia, né? E aí cada local tem a sua companhia de energia, nós temos a CELP aqui, ela que vai operacionalizar. Então, o usuário, né, a pessoa tem autonomia para pegar esse número de NIS e fazer a solicitação da tarifa social. Essa solicitação já pode ser feita, inclusive, de forma remota, no site da CELP, fazendo a inserção desse número. Agora, precisa realmente estar com o cadastro atualizado, né, e ter esse número bem direitinho. Não adianta procurar o CRAS para fazer isso. Você pode fazer, né, pelas redes sociais. Razi, há pouco tempo a CELP enviou uma equipe aqui para Marcos Freire e essas moças que estavam ligadas, talvez, à assistência social vinculada à Neoenergia, elas estavam fazendo exatamente esses cadastros. Bom. Com o NIS era possível ela já fazer esse cadastro. Estava com o NIS, ok. Inclusive a Neoenergia divulgou essa semana que estava na possibilidade de suspender 55 mil usuários por atraso no Cade Único. Isso. Tá certo. Então não atualizou, então eles iam cortar, alertando para que essas pessoas tomassem a providência de resolver, porque senão iriam cortar. Né? Então... Bartolomeu? Isso, a gente aproveitar e trazer uma pergunta de ouvintes, né? Com certeza. A gente então com a Maurício Secom aqui. Ele disse, secretário, dos 12 telefones do CRAS, 6 não existe, segundo a operadora. 5 chamou, ninguém atendeu. Só o do CRAS do Muribeca atendeu. Ele falou isso na última entrevista que a gente teve aqui com o prefeito, se houve solução, se tem solução, pela dificuldade de se comunicar por telefone. Algumas pessoas estão realmente falando isso. A gente, essa semana, teve uma reunião com o pessoal da companhia, entendeu? E hoje em dia, raramente você tem telefone fixo, né? A maioria, todo mundo é celular. E eu acho que com isso o telefone vai ficando lá, vão deixando de ser usado e as pessoas também até de atender. E aconteceu essa história. Tivemos uma reunião essa semana com o pessoal da companhia telefônica e todos os telefones dos CRAS, eles estão sendo reativados. Se não, o telefone fixo, mas um celular, que será colocado para toda a nossa população.
Certo, ok. Seu Antônio? Uma questão que foi colocada, inclusive, por Martins, que é com relação à conversa que teve com ela, sobre a divulgação, tá certo? Eu acredito que um dos problemas que nós temos é justamente o chegar a essa informação para nossos ouvintes, ou para os usuários, tá certo? Existe o conhecimento que nós temos das pessoas que desconhecem a função do CRAS. Isso. Tá certo? A gente sabe que é muito por falta de uma informação maior. A gente sabe também que tem acomodação, mas na sua maioria é porque não chega essa informação. Então, o que é que vocês pretendem nesse trabalho que você vem fazendo, que começou recente, tá certo? Para que chegue às pessoas uma quantidade maior de informação sobre o que a secretaria de vocês faz? É usando os nossos meios de comunicações. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu acredito que aqui hoje, com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, a gente já vai... Quantas pessoas aí não estão nos ouvindo nesse momento? Eu acho que isso aqui já é uma grande contribuição. Outra, a gente está apelando mesmo para a sociedade, nas redes sociais, sempre colocando, pedindo ao povo, porque tem pessoas que realmente não têm acesso a redes sociais, não tem acesso ao rádio, não tem uma TV em casa, e é aquela pessoa de ponta, da ponta ali que a gente precisa chegar. E para a gente chegar naquelas pessoas, a gente tem que ter o apoio da população. Quantas pessoas deixaram de se vacinar porque não conseguiram, não tinham no telefone como fazer o cadastro? Quantas pessoas, não é? A gente precisou depois abrir umas campanhas chamadas e o pessoal chega, não, eu nunca tomei. Mas por quê? Você não tomou a vacina? Não, eu não sabia como fazer aquilo ali. Meu telefone, não tem o telefone para isso. Outros, quando tem o telefone não tem acesso. Não é? É uma coisa assim, a tecnologia está aí. Exige que as pessoas façam tudo pela tecnologia. Mas nem todo mundo tem um acesso. A gente tem que começar a pensar nessas pessoas. Eu lembro que há uns 5 anos as pessoas diziam assim, olha... Até para passar jogo de bicho tem que saber usar o computador. Raramente. Não é? A gente escutava isso. E a gente achava, como fazer isso? O cara vai passar jogo de bicho. E aqueles cambistas? Como é que eles vão viver? Está se acabando. Aquele cambista da rua mesmo, não sei o quê. Porque só fica aquela menininha ali naquele ponto fazendo isso. Então, hoje se diz o seguinte. A Neoenergia, por exemplo. Você tem que fazer o seu cadastro pela internet. E aí, como é que esse povo vai fazer? Eles não têm acesso. Eles não têm acesso. E como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai ter que chamar até as pessoas das associações de moradores, dos clubes de mães, entendeu? Todas as entidades afins. E dizer assim, você, o que pode fazer para nos ajudar? Porque se você conseguir fazer 10 pessoas, minha gente, é 10 famílias que a gente ajudou, não é? Então, olhe, acabou o momento de dizer assim, o poder público vai fazer tudo só. Não vai, não tem condições. Ou vai se unir com a população, ou a gente faz essa via de mão dupla, ou a gente não vai sair do canto. Porque a gente não tem pernas para isso. Se vocês me permitem, vamos fazer um intervalo para que a gente possa rodar o nosso apoio cultural. Já está bem em cima da hora, daqui a pouquinho a gente volta com a secretária Maria Jaci, também com a coordenadora Maiara, que está aqui conosco. Você está ouvindo o programa Jaboatão Rumo ao Futuro. Valorize o que é nosso. Aqui toca tudo, para todos os gostos. FM 98,5. A voz da liberdade. Qualidade, conforto e garantia. Na Mercadótica tem todo dia. Tá de cara nova pra receber você. Venha pra ver, venha conferir. O menor preço você acha aqui. O acesso é facilitado pra melhor te atender. Venha pra ver, venha conferir. Preços famosas você acha aqui. Óticas Mercadótica. Atenção você de Marcos, Freire e áreas circunvizinhas. Tem novidade no ar.
a maior promoção de gás de cozinha com a qualidade da Ultra Gás. Silvio do Gás. São 2 depósitos para melhor servir. Um na primeira etapa e o outro no terminal de Marcos Freire, bem pertinho de você. Ligue agora 3378 8069 ou ainda dígito 98764 4462. Silvio do Gás, com a qualidade da Ultra Gás. Se liga nos botijões azul. Entrega rápida, funcionários treinados e padronizados. Falta de gás nunca mais. Promoção Silvio do Gás. Corre e aproveita. Construção é coisa séria pra gente. E é por isso que trabalhamos com o que tem de melhor no mercado pra te oferecer. Armazém Marcos Freire. Aqui você encontra areia, cimento, ferragens, tintas, caixa d'água, tudo para quem quer construir ou reformar em um só lugar. Armazém Marcos Freire. Entregamos em toda a região metropolitana do Recife. Entre em contato pelo WhatsApp 98784-0932. 98784-0932. Aceitamos todos os cartões. Armazém Marcos Freire. Rua Luiz Barbalho, Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. FM, a voz da liberdade. Todos os domingos às 7h30 da manhã, aqui na rádio A Voz da Liberdade, você acompanha a Santa Missa em sua casa, direto da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Marcos Freire. Todos os domingos às 7h30 da manhã, aqui na rádio A Voz da Liberdade. Revelink Telecom, a internet da família jaboatanense. Ligue e veja a disponibilidade de seu endereço. Bairros que atendemos: Marcos Freire, Muribeca, Muribeca Rua, Portal dos Prazeres, UR11, UR06, fones 3378-8009 ou 98614-6318. Siga a Revelink nas redes sociais e acompanhe nossas promoções e ações sociais. Uma empresa do nosso amigo Dinho Menezes. Mais Vida Clínica Popular, a sua clínica bem pertinho de você, na Estrada Eixo da Integração, número 2015, na Galeria Máximo, em frente ao Portal da Muribeca, ao lado da Farmácia Central. Temos diversas especialidades com preços acessíveis que cabem no seu bolso. Clínico geral, ginecologista, pediatra, fisioterapia, nutricionista, pré-natal, ortopedista, psicólogo, cardiologista, oftalmologista e muito mais. Além de realizarmos vários tipos de exames. Mais Vida Clínica Popular, Estrada Eixo da Integração, número 2015, na Galeria Máximo, em frente ao Portal da Muribeca, ao lado da Farmácia Central. Mais informações ou agendamentos pelo WhatsApp, anota aí, 98705-4099, repetindo, 98705-4099, ou acesse o nosso Instagram em @Mais Vida Clínica Popular. Eu falei Mais Vida Clínica Popular, sua saúde é mais importante. Voz da Liberdade 98,5. Venha viajar conosco para o Santuário de Santa Rita de Cássia, em Natal, no Rio Grande do Norte. Vamos conosco visitar a maior estátua religiosa do mundo. Será no dia 29 de maio. A saída será às 5 horas da manhã da quadra poliesportiva. A previsão de chegada no santuário às 9h30 da manhã. E previsão de retorno às 14 horas. Você só paga R$200, podendo dividir em 2 parcelas. E já está incluso o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e mais,
com direito a participar do bingo, de brindes e de sorteios. Ligue agora para o telefone 98483-2361, 98483-2361 e fale com Sandra. Venha viajar conosco para o Santuário de Santa Rita de Cássia, em Natal, no Rio Grande do Norte. Uma viagem de fé e de alegria. Estamos de volta com o programa Jaboatão Rumo ao Futuro. Participe do nosso debate. Ligue 3476-1547 ou mande uma mensagem no WhatsApp 99561-1163. Estamos de volta com o nosso programa Jaboatão Rumo ao Futuro, uma transmissão simultânea pelas rádios FM A Voz da Liberdade, também a Rádio Esperança de Jaboatão Centro e a Rádio Cidadania. Esse programa que é uma realização da FECOS, a Federação das Entidades de Comunicação em Jaboatão dos Guararapes. Estamos recebendo hoje a secretária executiva da Assistência Social, Jacinta, e também a Maiara Santos, que é coordenadora de serviço da Família Acolhedora, no qual eu quero também, Maiara, perguntar a você o seguinte: as famílias que recebem esses jovens, eles têm alguma ajuda de custo? Como funciona isso, para quem está ouvindo a gente? Ótimo. As famílias, né, enquanto elas estão acolhendo, seja crianças ou adolescentes, elas recebem o repasse de uma bolsa auxílio, que é justamente para ajudar nos custos com a manutenção, né, desse acolhido. Porque a gente entende que a chegada de uma criança implica no aumento de conta de energia, da feira do mês. Então, por isso, né, a iniciativa municipal, Câmara dos Vereadores, Prefeito, a gente tem uma lei que respalda esse serviço, né, que é o Família Acolhedora, garante o repasse dessa bolsa auxílio no valor de um salário mínimo mensal enquanto o acolhimento estiver durando. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está acompanhando pela internet, pelas rádios também, A Voz da Liberdade, Rádio Esperança e pela Rádio Cidadania. Em breve vamos ampliar esse leque, né, Martins? Em breve estamos ampliando esse leque e, Martins, você pode fazer a próxima pergunta. Quando Bartolomeu, o próprio Zé Antônio Razi e o próprio professor Heron fala, a divulgação é importante. Já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica se trombica. Então o que acontece é o seguinte, veja bem, a Secretaria da Assistência Social, ela tem um vasto serviço prestado à população. Você vê que existe o terceiro setor, existem as instituições que são conveniadas com as prefeituras, o CRAS, aliás, o CAINE, o Perrone, né? Então existem outras instituições, tem muitas instituições, grupo da terceira idade, né? Clube de mães e tal. Então, esses serviços que são oferecidos, muitas vezes a pessoa vê lá, mas muitas vezes nem sabe que é um convênio da secretaria, né? Que é um convênio que passa pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que o Conselho da Assistência Social, que realmente é aprovado lá, né, que vai para a Secretaria e a Secretaria faz o convênio e as instituições, elas executam os serviços, né? Aí muitas vezes tem pessoas que não sabem. Por isso que é importante esse laço, né, essa interligação entre as rádios, entre as entidades, entre as secretarias. Por isso, quando na realidade eu soube que Jacinta iria assumir a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria Executiva, eu conversei com os meninos e a gente, né, por unanimidade, né, indicamos para que realmente ela viesse dar uma entrevista aqui no programa, né, Jaboatão Rumo ao Futuro, para que realmente, porque ela conhece da política da assistência, né? Ela já foi conselheira, né,
municipal de assistência social do município antes dela ser vereadora, né? Então, ela é uma pessoa que realmente tem o comando, ela tem realmente o poder de falar alguma coisa sobre assistência. E eu queria, Jacinta e Maiara, que vocês falassem para a população, né, os serviços que são oferecidos, né, nessas entidades conveniadas, né, com a secretaria, né, porque esse convênio ele é autorizado pelo Conselho, né, autorizado pela Secretaria, feito o convênio, como que a Fundação Perrone, ela tem vários serviços, o CAIN, né, tem vários serviços, né, Clube de Mãe, Flor do Carmelo, outras e outras entidades. Eu queria que vocês colocassem assim para a população, exemplo, de Jaboatão, de Candeias, de Cavaleiro, do Curado, né? Aí para que as pessoas chegassem, olha, esse serviço tem aonde? No CAIN. Para os que estão ouvindo agora, né, Martins? Exatamente. Perto, onde é que eu procuro perto de mim aqui, né? Exatamente, viu? Aí eu deixo à disposição aí essa dobradinha de Maiara e Jacinta. Foi muito, realmente, viu, Martins? Gente, às vezes a gente tem uma entidade que ela tem como fornecer um serviço que o poder público não alcança. Vocês imaginam, pronto, a gente estava falando aqui da questão do neuropediatra, que é uma situação difícil para o nosso município. Se a gente tivesse conveniados com outras clínicas, hospitais, que tivesse esse profissional para atender o nosso pessoal, imagino tanto quanto isso era bom para todo mundo. E essas entidades, para que elas se tornem conveniadas à Secretaria de Assistência, ao município, é necessário ter um trâmite de documentação, tem um trâmite de apresentar serviço, tem todo esse trâmite. Mas, no final das contas, tudo isso que a gente recebe, a gente manda para o Conselho. Então, o Conselho é quem vai nos dizer se essa entidade está apta ou não a ser conveniada com a Secretaria. Nós temos um Conselho de Assistência, mas muito, muito, muito parceiro. Um conselho que ele está o tempo todo engajado nas dificuldades, nas necessidades do nosso povo. Então, tem checado todas essas informações e com o aval deles nós fazemos essa parceria com as entidades. A Fundação Perrone, por exemplo, Caiane também. São entidades que elas têm do tratamento, né, de fisioterapia, de psicologia, tratamento. Minha gente, olha, é um encanto. É um encanto. Um dia eu encontrei uma mãe que estava com uma criança já com uns 3 anos e essa criança não andava. E ela chegou para mim e disse assim, graças a Deus eu consegui uma vaga lá na Fundação Perrone. Os funcionários de lá são excelentes, que é tudo que o filho dela precisava era realmente de fisioterapeutas, né? E terapeutas também. E meu filho está conseguindo andar. Coisa que eu fui o tempo todo nos postos de saúde, nos PSF, procurei a prefeitura e não consegui. Eu olhei para ela e disse, e você conseguiu na Fundação Perrone? Foi. Pois bem, quem está te atendendo lá na Fundação Perrone, e graças a Deus é um serviço de excelência, é a prefeitura. Só porque não tem a placa lá, o posto, a clínica da prefeitura, mas não, entendeu? Então, às vezes, a população ela está sendo servida, mas ela não sabe. Ela não tem um conhecimento de que aquilo ali está sendo pago pelo poder público. E para que o poder público chegasse ali, teve que ter todos esses trâmites, entendeu? Não é a gente chegar, ver uma clínica bonitinha, arrumadinha lá e dizer assim, vamos fazer aqui um setor de atendimento para o nosso público. Não, não é. A gente não tem como fazer isso. Se não passar pelo conselho, não sai. É a mesma coisa, não só assistência. A escola. A gente quer botar uma escola aqui, né? Mas se não passar pelo Conselho da Educação,
Se a escola não tiver apta, se a escola não tiver a mobilidade necessária, se a gente não tiver escola com a escadaria, antigamente, coitadinho, a gente via os nossos alunos subindo as escadas, hoje não pode mais, prédio nenhum, né? Tem que ter a rampa, tem que ter acessibilidade. Então, se não tiver, o conselho diz, não pode. Não pode. Então, do mesmo jeito, é com assistência, e principalmente quando é a questão de saúde. Não é? Então, nós temos hoje, lá em Maçangana, uma clínica de reabilitação muito boa, mas tem condições de cuidar de todo mundo ali, só aquilo ali? Não. É necessário que tenha as conveniadas. Então, a população, quando é atendida, e muito bem atendida, às vezes acha até que não é público, não é? Porque às vezes a questão de dizer assim, é da prefeitura, é do Estado, não, isso não funciona, não sei o quê. Engano. Temos coisas com grande funcionabilidade e funcionando muito bem. E também essas nossas entidades conveniadas. Bartolomeu, tem pergunta aí pelo pessoal mandando aí, os ouvintes? Tem. Deixa eu só voltar aqui. E a gente... João Antônio de Algoim, enquanto eu busco aqui. Não, Só para eu voltar aqui. É o que eu volto a bater no ponto. A divulgação. Tá certo? Porque a prefeitura em si, ela está prestando serviço lá à comunidade, mas a ponta lá não está sabendo que é a prefeitura. Então, nunca que vá fazer um elogio à atividade da prefeitura. Isso. E termina perdendo a secretaria, termina perdendo o setor que é encarregado daquilo ali, porque passou despercebido. Certo? Então, mais uma vez, é necessário ter uma maneira de divulgar. As rádios, tudo bem, mas a gente chega em diversos pontos que a gente não sabe o que é prefeitura. E se não voltasse para isso, não, você tem que fazer publicidade de todo jeito, você tem que fazer divulgação de todo jeito. Não, você tem que fazer uma coisa organizada que demonstre para a população que você está sendo atendido naquele setor porque a sua prefeitura está fazendo alguma coisa por ele. Isso. Tá certo? Então, eu queria só fazer essa colocação. Isso, temos aqui a ouvinte Tereza Silva que está nos acompanhando. Ela diz, quem mora na zona rural, como é que fica para esses atendimentos? É justamente aquilo que eu falei, né? Que por que não a gente não vamos trabalhar essa ideia de a gente conseguir um CRAS volante, entendeu? Eu acho que a gente precisa muito fazer isso para chegar lá. Tem pessoas que estão lá na zona rural, gente, que não anda, que está lá numa cadeira de rodas, acamado, e precisa também ser atendido, né? Hoje, assim, é como os alunos que moram nos engenhos e tinham maior dificuldade em ir para as escolas. Então, graças ao ônibus, né, a essa estrutura hoje que tem se montado, então esses alunos, garante a esses alunos a chegada para a escola e a volta para casa. Né? E você ainda tem alguns complicadores. Eu vou tomar lá Jaboatão Centro, né? Você tem um setor da zona rural que se confunde com Moreno e São Lourenço da Mata. Você está em terras aqui que é tratado por Moreno, daqui a pouco o outro da outra comunidade já é tratado por São Lourenço da Mata, o que dificulta o atendimento. Então, eu conheço bem a área e muita gente está saindo para o lado de São Lourenço por se tornar mais fácil o atendimento. Tá certo? Verdade. Essas regiões limítróficas, né, ela realmente dá isso a entender. É feito você chegar ali em Curcurana. O nosso aluno, né, a criança, ele mora ali em Curcurana, aí ele atravessa, João de Deus, exemplo. Aí atravessa e vai estudar na Escola do Cabo. Né? É muito interessante isso. Você passa mais do Cabo. Aí, Jordão, no mesmo lado ali do canal, tem um posto de saúde que é de Recife. Aí do lado tem um posto de saúde que é de Jaboatão. Monte Verde também, né? Então, isso é uma situação. Quando você consegue ter uma parceria com o prefeito do outro lado, né? Aí você diz assim, tudo bem, mas você lembra antigamente, tinha um canal. Aí a prefeitura vinha, limpava até aqui. Aqui é de Jaboatão, aqui é Recife, aí ficava o canal, você via o canal super limpo, do outro lado estava, né, lembra a extensão. Então, essas situações limítróficas, tem momento que elas se unem uma com a outra. Mas eu ainda parto da premissa de que
A gente tem que atender ao ser humano. Exatamente. Se o ser humano está de um lado ou ele está do outro, não é? Não interessa a cor, não interessa a religião, não interessa a formação partidária dele, não interessa. Interessa o ser humano que a gente precisa atender. Não é? Eu tratei isso porque eu participei da Associação de Criadores do Cavaco, criadores e produtores do cavaco. Tinha um sítiozinho lá e eu fazia parte, eu era o vice-presidente, o secretário e tal. Então a gente via esses conflitos e a gente, como lá já era São Lourenço, a gente tentava conciliar e levar para resolver em São Lourenço. E algumas situações para aqui, porque eu moro aqui e tinha alguns conhecimentos, mas a dificuldade é muito grande. É verdade. Olha, pode falar. Isso, não só que o ouvinte Maurício conta aqui, o que falta às prefeituras é usar mais as rádios comunitárias para divulgar seus projetos e ações das secretarias. Concordo. Rádios comunitárias, preste atenção, faça o que os meninos estão fazendo aqui também. Abre o espaço que a gente vai lá. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, mas ainda temos tempo para mais uma pergunta de cada amigo que está aqui na mesa. Eu queria que o professor fizesse a sua pergunta. Assim, deixa eu aproveitar aqui, a secretaria também, ela trabalha com a questão de geração de trabalho e renda. É um dos focos também de vocês, se há algum projeto, algum programa em relação a essa temática. Nós estamos com a iniciativa, né, um programa que já constituímos equipe, ele está iniciando para poder se expandir. Em breve, espero o convite, né, Martins, para a gente estar aqui divulgando ele, que é o Assessoras Trabalho, é justamente uma iniciativa dentro da assistência social para estar estimulando essa inserção no mercado de trabalho de jovens, né? Então, assim, daqui a pouquinho a gente vem aqui e divulga de uma forma mais detalhada. A equipe já está constituída, né? Está escrevendo os planos de trabalho aí e daqui a pouco a gente começa a efetivar nossas iniciativas, nossas intervenções pelo território de Jaboatão. Bom. Bartô? Vou bater na tecla, da gente está batendo bem aqui, da divulgação, né? A gente espera poder divulgar mais e ter, assim, trazer mais miúdo para a população. Né? Muitos serviços que é prestado, e a gente que é do Conselho de Assistência, a gente acompanha isso, né? Conselheiro também do Conselho de Assistência, precisa ser levado à população. Agora, de maneira efetiva, como o Zé Antônio falou, não assim, esporadicamente, né? Que a gente consiga montar uma estrutura, aí é com vocês, né? De divulgação junto às comunidades. Porque muita coisa, por falta de informação, por exemplo, estacionamento para idoso. Onde é que o cabo vai tirar? Tem que ir para o CRAS agora. Né? Antigamente tinha uma secretaria ali que você ia lá, agora é para o CRAS. Aí o cara chega lá, está lotado. O cabo vai-se embora, não faz, porque o atendimento... Secretaria de Mobilização, não? Mas eu acho que está nos CRAS, parece, né? Porque agora eles também estão articulando com o CAD Único. O CAD Único. Aí está tudo articulado. Lembra quando a gente falou que é uma cesta de benefícios? Isso, mas essa cesta você também fechou a porta para alguns, né? O acesso, a facilidade, né? Então tem muita gente que não vai tirar porque não consegue o acesso, né? Na verdade, existem duas leituras, né, Bartolomeu? A partir de a gente pode ter a leitura de que tirou o acesso para alguns porque mudou de onde estava, mas a gente também pode ter a leitura que ampliou esse acesso. Porque antes a gente só tinha o prédio da prefeitura, né? Agora a gente tem 12 CRAs, né? 12 equipamentos podendo fazer esse cadastro no território. A forma da expansão, né? E o acesso também. A gente tem os 12, mas nem sempre você consegue nos 12, né? Então, era... assim, a forma também de encontrar alternativas para facilitar, que é um serviço que é para o idoso lá, que vai pegar o estacionamento, é diferente de outros serviços que ele vai ter que fazer lá no CRAS, né? Sim. Zé Antônio? Eu primeiro queria também agradecer a presença, daqui a pouco o Martins fala, mas interessante a participação, porque trouxe esclarecimentos necessários para a nossa população e a gente tem que pensar sempre na pessoa lá da ponta que está aí solto pelas ruas. Lá no centro, Jaboatão Centro, eu toco mais Jaboatão Centro por morar lá, tá certo? A gente tem alguns serviços prestados, CRAs, em localizações estratégicas de Jaboatão. Agora, só finalizando, o que é que a gente tem em mente
para Jaboatão Centro com relação a CRAs? Vai surgir mais alguns ou aqueles já atendem suficientemente? Obrigado a vocês. Em Jaboatão Centro hoje nós temos 3 CRAs, né? O CRAS Centro, o CRAs de Vila Rica e o CRAs de Socorro, que inclusive está se mudando essa semana, né? Ficando ali de frente ao hospital. Então nós temos 3 CRAs para atender a Regional 1, Jaboatão Centro. E falando de Jaboatão Centro também, eu acho que foi bem viável quando você falou assim, os nossos serviços que a gente tem lá. A gente tem recebido diversas chamadas daquele público que fica ali na Praça do Rosário. Né? Pessoas dormindo na rua, o pessoal de moradores de rua, não realmente, a gente está vendo que a população está aumentando muito. E isso é fruto de um desemprego, isso é fruto de um trabalho que não foi feito aí há um bom tempo, entendeu? As pessoas, as famílias sendo desestruturadas e cada um buscando se abrigar no primeiro cantinho que encontrar. Essa semana passada, a gente recebeu um chamado para atender uma senhora que disse que estava lá na praça, que estava desnutrida, que tinha desmaiado e tal. Fomos até lá. Essa senhora, ela é de Moreno, não é de Jaboatão. Ela só tem 58 anos, então uma pessoa com 58 anos, você não pode chegar lá e fazer um abrigamento compulsório, chegar lá, pegar e levar, não pode, né? Ela tem o direito de ir e vir. E na conversa com ela disse só o seguinte: eu não vou sair daqui e daqui eu não saio. Até porque em casa eu não bebo. E aqui eu tenho meus amigos que trazem minha cachaçinha. Fica difícil, entendeu? Então, a gente fica assim, a gente não tem poder de polícia, não é? Para pegar e tirar ninguém a pulso. Não é o nosso papel, não é esse. Então, por mais que você converse, por mais que você diga assim, olha, não pode ficar aqui. A gente também não pode levar você para um abrigo ou abrigada. Você só vai se realmente quiser ir. Se não quiser, não vai. E quando você vai buscar a família, na intenção de que a família seja notificada, que a família vá lá, que dê um apoio, que ajude ela, só diz o seguinte: a gente não quer mais ela aqui em casa. E aí? A situação ali em Jaboatão Centro está complicada mesmo. Muito na complicada. praça ali está muito complicado à noite. Tá muito complicado. Então, como a gente vai fazer isso ali? Aí o que é que acontece também? As pessoas estão com fome, a gente sabe que está. Mas quando eles partem para a medicância, para saber que está ali, porque alguém vai levar uma comida, aí ali eles vão ficando mais ainda. Mais ainda. Então, por isso que nós temos aqui o Centro Pop, né? Em Prazeres. Não é claro que não tem condições da pessoa sair de Jaboatão Centro e vir para cá. Que as pessoas vão, se alimentam, ou tomam banho, trocam de roupa, mas volta para a rua. Volta para a rua. E não querem sair da rua, gente. Não querem. Tem pessoas que não querem sair. E a gente não tem como tirar essa pessoa a pulso. Estamos trabalhando, é um projeto, mas é um projeto que ele está sendo cuidado a 4 mãos, com muito carinho, para que a gente possa implementar o restaurante popular. Esse restaurante popular será em Jaboatão Centro, é o local que a gente mais vê a necessidade de fazer isso, entendeu? Compromisso de a gente mudar as coisas e fazer uma política mais próxima daquela população, é tudo que a gente quer, mas a gente também precisa muito de parceria, porque sozinho a gente chega lá não. Martins? Como sempre eu digo, olha, o controle social se faz com a participação do povo. O que eu coloco é que o poder público, ele tem que colocar a questão de muitos serviços, ou seja, políticas públicas, porque nós somos carentes de todas as políticas públicas. Não só é no município de Jaboatão, não. Isso é no país inteiro. É políticas públicas na área de educação, na área de saúde, na área de assistência social. Porque muitas vezes tem muitos jovens que eles ficam no processo de ociosidade. Muitas vezes ele toma caminhos diferentes por falta de oportunidade. É por isso que eu defendo muito cursos de qualificações profissionais, porque se você realmente qualifica o jovem,
há uma perspectiva, tem jovem aí, né? Tem muitos jovens inteligentes, muitos jovens tal, que ele realmente não se capacitou, não se qualificou, muitas vezes se desestimulou para o estudo, aí fica perdido e não tem políticas públicas. O que é que acontece? Acontece o que a gente está vendo aí. E o que me entristece muito, não sei Jaboatão Centro não, viu, Bartolomeu e Zé Antônio e Jacinto e os demais. Você vê na orla mesmo, em Candeias, Piedade, muitas vezes a gente vê ali, lamentavelmente, isso aí nos deixa muito triste. A gente vê que aquela comunidade de moradores de ruas aumentou muito em nosso município. E a gente, enquanto militante da política da assistência social, tem que urgentemente buscar fórmulas, criar mecanismos para viabilizar condições de minimizar essa situação do pessoal, porque é triste o que a gente vive, uma situação super delicada desse povo. E o que eu coloco sempre, minha gente, as políticas públicas, ela é fundamental, ela é muito importante, porque na verdade muitas vezes a gente tem que socorrer, a gente tem que dar o quê? Uma sopa, tem que dar isso aqui, mas a gente tem que entender que a gente tem que dar a vara, né, para a pessoa pescar, né, e realmente chega lá para pegar o peixe, mas o cara dá o peixe e a vara para ele pescar, ele não sabe como pescar. Então eu queria nesse exato momento, eu aí até iria falar anteriormente sobre a casa de acolhida, o abrigo, que vocês explicassem mais ou menos. Jacinta fez algumas colocações, mas a gente tem alguns serviços nesse sentido, né? Que você poderia explicar à população, se por acaso muitas vezes tem pessoas que estão numa zerada mesmo, numa situação de extrema pobreza, e como é que ele faz? Qual o serviço que ele utiliza? Se é os CRAS, os CREAS, qual o serviço? Vamos lá. Obrigada pela pergunta, Martins. Eu acho que essa sua pergunta é fundamental até para a gente desconstruir a ideia de que assistência é só transferência de renda, é só o Auxílio Brasil, né? Eu acho que, por vezes, a nossa secretária já colocou aqui o nosso leque de serviços, que é muito maior do que isso. E entre eles está justamente o serviço com a violação de direitos, né? O CRAS, ele trabalha na perspectiva de prevenir que essa violação aconteça. O CREAS, Centro Pop e a alta complexidade, como uma forma geral, ela trabalha quando já há essa violação, né? Em caso de abuso sexual, trabalho infantil, é importantíssimo procurar os CREAS, né? Nós temos um CREAS em Piedade, ali por trás da farmácia Pague Menos, e temos um outro CREAS em Cavaleiro, então, que atendem essas regionais, para notificar. Fora isso, toda denúncia contra criança e adolescente deve ser reportada ao Conselho Tutelar. Então, nesses CREAS, tem esse acompanhamento, esse atendimento a essas violações. No CREAS também deve ser apresentadas denúncias contra população idosa, em situação de negligência, maus tratos. O cárcere privado, né, que a nossa secretária trouxe de exemplo mais cedo, deve ser reportado ao CREAS, porque ele vai fazer os encaminhamentos devidos. E aí, entre esses encaminhamentos, vem o acolhimento na alta complexidade, né? Nós já falamos aqui do acolhimento de crianças e adolescentes com o serviço de acolhimento familiar, mas também nós temos o acolhimento institucional, né? Nós temos um órgão próprio de uma casa de acolhida, nós também temos parcerias para acolher crianças e adolescentes, e temos também 2 instituições parceiras para o acolhimento de pessoas idosas. Desculpe, na verdade 3 instituições, né, parceiras para o acolhimento de pessoas idosas, e aí tem todo esse leque de avaliação que é feito pelo CREAS. Exatamente, o abrigo Cristo Redentor, aqui em Cavaleiro, o abrigo Santa Luzia, que acolhe só mulheres, que fica lá na Regional 5, em Sotave, e nós temos agora, formando a parceria com o Qualivida, que fica ali em Candeias, na Regional 6. Mas lembrando que para acessar esses serviços é primeiro
preciso que primeiro se busque o CREAS, porque o CREAS é que vai dar um encaminhamento, né? Assim como para os outros serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que também são executados por entidades, né, organizações da comunidade, como o Martim já trouxe aqui algumas vezes o exemplo do Fogo do Carmelo, Clube de Mães Lá Esperança, todas essas executam um serviço em parceria com a nossa secretaria, mas que o encaminhamento, né, ele está referenciado ao CRAS. Então, a porta desse serviço realmente é a política de assistência. Eles executam um serviço que é em parceria. E essa parceria, ela está aí fortalecida. Então, a gente vê que a política de assistência, ela se mostra num leque bem plural, tanto em gestão direta, né, serviços ofertados diretamente pela prefeitura, quanto em parcerias. E essas parcerias também fortalecem para que esses serviços cheguem mais perto de quem precisa, né? Cheguem mais, como a gente já vinha falando aqui, lá no Engenho de Jaboatão Centro, a gente tem lá em Jaboatão Centro o Grupo Vida Longa, do seu Fernando, ele está lá no sítio, está lá para atender pessoas idosas. Então é mais uma parceria da Secretaria de Assistência Social que está lá no seu território, mais perto da comunidade. Olha, eu quero agradecer então a presença de todos, né, a participação de todos. Começar aqui pelo meu amigo Bartolomeu. Manda um alô aí pro pessoal da Rádio Esperança que tá ouvindo a gente. Isso aí, pessoal. Esse trabalho que a gente continua batendo, que é uma prestação de serviço das 3 emissoras, né, que chegaram nesse acordo com o apoio da FECOS, né, e os ouvintes da Rádio Esperança, que está lá sempre combatendo com a gente, junto, participando e também nos acompanhando nessa empreitada, né? Dá um bom dia, é bom dia ainda ou boa tarde? Bom dia, bom dia. Bom dia ainda, né? Um bom dia a todos que estão em Jaboatão Centro, mas não só em Jaboatão Centro, né? A gente hoje tem um leque grande de atendimento, mas hoje nós estamos fechando o município todo com a Rádio Cidadania, a Voz da Liberdade e a Rádio A Voz de Esperança. Então, apesar de estar lá falando com o pessoal da Rádio Esperança sempre, né? Hoje nós estamos ampliando esse contato e é sempre bom estar aqui, agradecer a secretária Maiara Martins, professor Heron, José Antônio, nosso amigo ali que está dando apoio aqui, o Ângelo Manassés, tá certo? Então sempre agradecer que é muito bom esse convívio, né? Essa informação com qualidade, porque, né, no mundo do fake news, as rádios hoje é a tira-prova, né? Você, hoje na rede social, você tem muita informação, mas tem muita fake news. E hoje você continua com a credibilidade do rádio, tirando as dúvidas. Então, nosso muito obrigado. Exatamente. Zé Antônio? Já agradecemos, né, mais uma vez pela presença aqui e a todos os ouvintes através da Voz da Liberdade, né, através da Rádio Esperança, que nós estamos no dia a dia lá, e através da Cidadania, né. Então, a todos um bom dia e que na semana que vem estaremos aqui de volta. Exatamente. Professor Heron? Agradecer a participação de Jacinta e de Maiara, que abrilhantou, tenho certeza, o nosso programa, e agradecer aos ouvintes desse pool, né, de rádios, né, que nós estamos compondo, né, Martim? E que essa parceria se torne futura e duradoura, né? Um bom dia a todos. Rapaz, o professor traz umas palavras assim, né, que a gente, né? Martins, eu tava pensando, a gente tem que falar com o pessoal da Rádio Esperança para dar uma oficina de voz pra gente aqui, né? É uma voz assim, né? Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, por nos conceder, né, este encontro, né, essa entrevista de hoje. Quero dizer a todos e a todas que daqui a pouquinho nós vamos ter uma reunião da FECOS, Federação das Entidades de Comunicação. Nós vamos nos reunir para traçar os projetos, nossos projetos futuros de comunicação social aqui no município, em Pernambuco e no mundo. E eu queria dizer a todos e a todas que na próxima terça-feira, quem vai estar aí sentado aqui e sendo entrevistado por nós é o presidente da Câmara, Adeildo da Igreja. Ele vai estar aí na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Queria agradecer de coração a nossa querida secretária executiva da Assistência Social, Jacinta, né? Vereadora do município, mas licenciada para cumprir uma missão, né? Para cumprir uma missão, e está cumprindo muito bem, né? Porque quando ela assumiu,
Quando foi no outro dia, ela já estava visitando todos os equipamentos, né, socioassistencial do município. Então, eu quero também agradecer a Maiara, né, ao nosso amigo aí, Manassés, nesta cobertura aí, né, de imprensa, e ao nosso querido Razi Silva, que esteve no comando aí, tocando os miudinhos com a gente, e dizer a vocês que na próxima terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui. Noé Bartolomeu. 10 horas na próxima semana, terça-feira, com o presidente da Câmara Adeildo da Igreja. Maiara, muito obrigado também por estar aqui conosco, trazer essas informações para a gente. Eu que agradeço o espaço de fala, que gostaria até de fazer aqui mais uma quebra de protocolo e convidar a todos para conhecer um pouco mais do serviço de acolhimento em família acolhedora, né? Nós temos um vídeo no YouTube, está disponível para quem puder acessar o acolhimento familiar em Jaboatão. Nós também temos um número de WhatsApp, aqueles que tiverem dúvida podem entrar em contato conosco. Vou tomar a liberdade aqui de falar o número, Pode né? falar. É o 999390708, repetindo, 999390708. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento sobre o programa de acolhimento familiar, né, sobre o serviço de família acolhedora, você pode estar recorrendo a esse número de WhatsApp, e também nosso vídeo de YouTube está disponível para toda a população. Mais uma vez, obrigada ao convite, obrigada aqui ao espaço de fala. É sempre um prazer estar nessa articulação. Maravilha. Secretária, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, e como eu acredito que posso falar em nome das rádios, as rádios estão aí sempre abertas para as informações que a sua secretaria tiver para passar para a gente também, e as portas estão sempre abertas. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, por esse momento ímpar. Eu acho que a gente contribuiu com alguma coisa do que a gente tinha para passar, e só fizemos isso graças a vocês. Se vocês não tivessem também nos dado esse espaço, isso não teria acontecido. E o que a gente espera é isso mesmo, sabe? Acho que a gente está aqui aberto para receber as críticas que forem necessárias, para tirar as dúvidas, para discutir o dia a dia, o momento da gestão da Secretaria, não só da Secretaria de Assistência, né? Mas eu acho que a nossa gestão num todo. E queremos sempre estar presente nesses momentos. Eu quero agradecer de coração. Gente, como foi bom estar aqui com vocês. O tempo passou, a gente nem percebeu, É verdade. não é? Foi um papo gostoso, foi uma coisa assim bem legal, todo mundo aqui, a gente sabendo a responsabilidade de cada um, né? Então, assim, eu parto daquele que, assim, os meus direitos, né, os meus deveres, não, a gente está em parceria com isso. Até onde a gente puder ir, a gente vai. Quando a gente não puder, a gente não vai. Eu costumo muito dizer o seguinte: eu não vendo ilusão. Eu não vendo ilusão a ninguém. E, para mim, o não também serve. Então, eu fui eleita como vereadora e o slogan da minha campanha era: prometo não prometer. E as pessoas diziam assim: como? Como? Aí eu digo: eu não vou prometer, principalmente aquilo que não depende de mim. Agora, o que depender de mim, do meu esforço, do meu trabalho, da minha contribuição para que aconteça, isso eu não meço esforços, entendeu? A gente vai estar junto mesmo, eu vou buscar as pessoas, vou conversar com todo mundo, vou buscar quem for possível, quem não for, porque eu acredito na transformação da humanidade que está aí, revoltada, chateada e com todas as suas razões, porque não é fácil. Não é fácil para o pai que está desempregado, para a mãe que está vendo seus filhos se envolvendo com drogas. Não está fácil para ninguém. Mas a gente, juntos, podemos fazer muita coisa. Principalmente nesse nosso município, gente, que já passou por tantas dificuldades. Um município que já teve muitas histórias aqui de intervenções, entendeu? Muitos serviços foram interditados. Então, basta dessas histórias tão cruel que esse município já passou. Então, principalmente os nossos jovens. Poxa, rapaz, porque vamos fazer um projeto que eu queria muito ter feito, sair da Câmara, não deu tempo, mas a gente sabe que volta, um dia a gente está voltando lá. E a gente precisa trabalhar com esses jovens.
A gente precisa tirar esses jovens que vivem aí nessa ociosidade e botar esses jovens para dizer assim, eu posso ter um futuro na minha vida. E isso a gente só faz com os amigos, com as pessoas que realmente queiram realmente transformar essa sociedade. Eu quero de coração parabenizar e agradecer a cada um de vocês. O tanto quanto foi bom passar essa manhã aqui batendo esse papo. Muito obrigado, secretária. Lembrando para você que esse programa, professor, passa às 2 horas, reprisamos ele às 2 horas da manhã e também você pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube, vai ficar gravada a entrevista, e também pelo nosso canal no Spotify, estamos no Spotify. Notívagos. Exatamente. Rádio FM A Voz da Liberdade, Rádio Esperança, Rádio Cidadania. Mandar um abraço para o nosso amigo Chico Lucena, que não está podendo estar conosco presencialmente, mas está aí ligado com a gente. E a gente volta na próxima terça-feira, se Papai do Céu permitir. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Jaboatão Rumo ao Futuro, aqui na Rádio FM, A Voz da Liberdade.